O presidente da CONIB, Fernando Lotenberg, traz as últimas notícias da comunidade judaica. Caros amigos, várias instituições judaicas se manifestaram contra a declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que comparou a ação empreendida pelo Supremo Tribunal Federal contra as fake news com a Kristallnacht. A CONIB emitiu a seguinte nota: não há comparação possível entre a Noite dos Cristais, perpetrada pelos nazistas em 1938, e as ações decorrentes de decisão judicial em um inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga as fake news no Brasil. A Noite dos Cristais, realizada por forças paramilitares nazistas e seus simpatizantes, resultou na morte de centenas de judeus inocentes, na destruição de mais de 250 sinagogas, na depredação de milhares de estabelecimentos comerciais, no encarceramento e deportação a campos de concentração. As ações do inquérito, por sua vez, se dão dentro do ordenamento jurídico brasileiro, assegurado o pleno direito de defesa, ao qual as vítimas do nazismo não tinham acesso. A comparação feita pelo ministro Weintraub é, portanto, totalmente descabida e inoportuna, minimizando de forma inaceitável aqueles terríveis acontecimentos. O início da marcha nazista, que culminou com a morte de 6 milhões de judeus, além de outras minorias. A Embaixada de Israel manifestou-se pelo Twitter, dizendo que houve um aumento da frequência do uso do Holocausto no discurso público, que banaliza sua memória e a tragédia do povo judeu. Pela amizade forte de 72 anos entre os nossos países, pedimos que a questão do Holocausto fique à margem da política e das ideologias. Também no Twitter, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavie, deixou clara a sua posição. O Holocausto, a maior tragédia da história moderna, é algo sem precedentes, e esse episódio jamais pode ser comparado com outra realidade política no mundo. O AJC, uma das principais organizações da comunidade judaica americana, também publicou em um tweet que o repetido uso como arma política de termos referentes ao Holocausto por funcionários do governo brasileiro é profundamente ofensivo aos judeus do mundo e um insulto às vítimas e sobreviventes do terror nazista. Isto precisa parar imediatamente, finaliza o AJC em sua mensagem. O Museu do Holocausto de Curitiba, em uma longa nota publicada em suas redes, que classifica não só como uma nota de repúdio, mas também como algo educativo, condenou a comparação nos seguintes termos: num contexto atual, em que o triste episódio da Noite dos Cristais tem sido utilizado como analogia inoportuna às operações realizadas por instituições democráticas, o Museu do Holocausto de Curitiba opta não apenas por repudiar, mas também para contribuir com o crescimento da nossa sociedade por meio do conhecimento histórico. Na total impossibilidade de dialogar com figuras e entidades que se recusam a compreender a essência do nazismo e insistem em utilizá-lo como recurso retórico para atacar os rivais, o museu apresenta conteúdos básicos em língua portuguesa, de fácil leitura e adequados para pessoas com qualquer grau de erudição ou de escolaridade. Conclui o museu: acreditamos que uma sociedade consciente, desperta e munida de pensamento crítico só será uma realidade em nosso país quando o conhecimento se sobrepuser a mitos ideológicos e a práticas desconexas às lições da história, dentre elas a banalização da Shoah e o uso desequilibrado do nazismo como uma metonímia do mal e para fins partidários. A condenação manifestada pela CONIB e pelas demais instituições judaicas ganhou um amplo espaço na imprensa, sendo noticiada em veículos como a Globo News, o Jornal Hoje, Estado e Folha de São Paulo, Estado de Minas, Isto é Dinheiro, R7, entre inúmeros outros, e ganhou repercussão também no exterior.